Eu vou falar uma coisa que talvez pareça estranha no começo desse vídeo. Eu acho que quase todo mundo entendeu o Hulk da maneira errada. Durante décadas, ele foi tratado como um monstro incontrolável, uma máquina de destruição que aparece quando Bruce Banner perde a cabeça. Só que quanto mais eu li as HQs, mais eu percebia que essa explicação era simples demais. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se o Hulk nunca tivesse sido o verdadeiro problema? A verdade é que o acidente com a radiação gama não criou apenas um gigante verde. Ele revelou algo que já existia dentro do Bruce Banner há muitos anos. E quando você entende o que aconteceu na infância dele, a forma como você enxerga o Hulk muda completamente. Na verdade, existe alguém muito mais assustador nessa história, e não é quem a maioria das pessoas imagina. Então já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fica só falando sobre poderes ou batalhas. A gente tenta entender a psicologia por trás desses personagens. E hoje eu quero te mostrar por que o Hulk talvez nunca tenha sido o verdadeiro monstro. Esse vídeo foi a escolha de tema de um inscrito. O comentário dele vai estar aparecendo na tela. E caso você tenha alguma ideia de tema, pode deixar nos comentários. Se existe uma coisa que quase todo mundo associa ao Hulk, é a raiva. Afinal, basta o Bruce Banner perder o controle para o gigante verde aparecer e começar a destruir tudo ao redor. Só que essa interpretação acaba escondendo o aspecto mais interessante do personagem. A raiva nunca foi a causa do Hulk, ela sempre foi o sintoma. E a entender, essa diferença muda completamente a forma como a gente enxerga não só o Hulk, mas o próprio Bruce Banner. Muita gente acredita que tudo começou com a explosão da bomba gama. Aquela cena clássica em que Banner salva Rick Jones e acaba sendo atingido pela radiação parece ser o nascimento do Hulk. Mas, psicologicamente, esse não é o começo da história. Aquilo foi apenas o gatilho. O verdadeiro Hulk começou a nascer muitos anos antes, durante a infância de Bruce Banner. E é justamente aí que a maioria das adaptações passa rápido demais. Bruce cresceu em um ambiente completamente abusivo. Seu pai, Brian Banner, era um homem extremamente violento e paranoico. Convencido de que os experimentos feitos com radiação haviam alterado sua genética, Brian acreditava que seu próprio filho era um monstro em potencial. Em vez de amar Bruce, ele passou anos aterrorizando o garoto, agredindo-o física e emocionalmente. Imagine crescer ouvindo que existe algo errado com você desde criança. Imagine viver em uma casa onde o medo nunca vai embora. Isso não cria apenas traumas. Isso muda completamente a forma como uma pessoa enxerga a si mesma. E é exatamente aqui que entra um detalhe que transforma o Hulk em um dos personagens mais complexos da Marvel. Bruce Banner nunca aprendeu a expressar suas emoções. Desde pequeno, ele foi condicionado a esconder tudo. O medo precisava ser escondido, a tristeza precisava ser escondida, principalmente a raiva. Afinal, qualquer demonstração de emoção podia significar mais violência dentro de casa. Então Bruce fez o que muitas crianças traumatizadas fazem. Ele enterrou esses sentimentos o mais fundo possível. Só que emoções não desaparecem simplesmente porque você decide ignorá-las. Elas continuam existindo, e quanto mais você tenta enterrá-las, mais força elas ganham. É quase como uma panela de pressão. Durante um tempo ela parece estável, mas chega um momento em que basta uma pequena faísca para tudo explodir. No caso de Bruce Banner, essa explosão ganhou forma. Ela recebeu um nome. Ela virou o Hulk. Isso explica por que o Hulk sempre parece agir de maneira tão impulsiva. Durante muito tempo, ele foi retratado quase como uma criança. Não porque fosse burro, mas porque aquela personalidade representa justamente a parte emocional de Bruce que nunca teve a oportunidade de amadurecer. Enquanto Banner cresceu tentando controlar tudo através da lógica e da inteligência, o Hulk ficou preso naquele garoto assustado que nunca pôde sentir, gritar ou se defender. Quando ele aparece, não está apenas liberando força, está liberando décadas de emoções reprimidas. Talvez seja justamente por isso que o Hulk costuma repetir frases simples, como Hulk quer ficar sozinho. À primeira vista, parece apenas um bordão, mas quando você pensa no contexto, aquilo soa quase triste. O Hulk raramente quer conquistar o mundo, raramente deseja dominar a humanidade. Na maior parte do tempo, ele só quer que parem de persegui-lo. Ele quer existir sem que alguém tente controlá-lo, prendê-lo ou machucá-lo de novo. É uma reação muito mais parecida com a de alguém traumatizado do que com a de um vilão. Isso também muda completamente a maneira como enxergamos Bruce Banner. Muita gente pensa que ele é o herói e o Hulk é o problema. Mas será que essa divisão é tão simples assim? Porque, durante anos, Bruce passou boa parte da vida tentando apagar o Hulk.
Ele queria eliminá-lo, prendê-lo ou fingir que ele não existia. Só que, do ponto de vista psicológico, isso é quase como tentar apagar uma parte da própria personalidade. É uma guerra interna impossível de vencer. Quanto mais Bruce tenta controlar tudo, mais violenta a resposta do Hulk costuma ser. E talvez essa seja a maior metáfora criada pela Marvel com esse personagem. O Hulk representa tudo aquilo que Bruce não aceita em si mesmo. Sua raiva, seu medo, sua dor, sua vontade de reagir. Em outras palavras, o Hulk é formado exatamente pelas emoções que Bruce passou a vida inteira reprimindo. E quanto mais ele tenta negar que essas emoções existem, mais forte o gigante verde se torna. Não parece muito diferente do que acontece com muitas pessoas na vida real? Quantas vezes alguém tenta parecer forte o tempo inteiro? Quantas pessoas engolem humilhações, escondem frustrações e fingem que está tudo bem? Durante um tempo, isso até funciona. Mas uma hora a conta chega. Às vezes em forma de uma explosão de raiva. Às vezes em ansiedade, depressão ou crises emocionais. O Hulk exagera tudo isso porque é um personagem de quadrinhos, mas a lógica por trás dele continua extremamente humana. Ele é uma representação do que acontece quando emoções são ignoradas por tempo demais. E conforme as HQs foram evoluindo, essa ideia ficou ainda mais interessante. Os roteiristas começaram a mostrar que o Hulk não era uma única personalidade. Existiam diferentes Hulks, cada um representando uma parte específica da mente de Bruce Banner. O Hulk selvagem era a criança ferida. O Hulk cinza mostrava um lado mais cínico e oportunista. O Professor Hulk simbolizava uma tentativa de equilíbrio entre força e inteligência. Já o Devil Hulk representava um lado muito mais sombrio e protetor, disposto a fazer qualquer coisa para impedir que Bruce sofresse novamente. Ou seja, o Hulk nunca foi apenas um monstro verde. Ele sempre foi um reflexo da mente fragmentada de Bruce Banner. E talvez seja exatamente isso que faz esse personagem continuar tão atual depois de tantas décadas. Porque no fundo, a história do Hulk nunca foi sobre músculos ou destruição. Ela sempre foi sobre alguém tentando fugir de uma parte de si mesmo. Bruce acreditava que destruir o Hulk resolveria sua vida. Mas na realidade, o problema nunca foi a existência do Hulk. O problema era acreditar que aquela dor podia simplesmente ser apagada. Quanto mais você analisa essa história, mais percebe que o Hulk nunca apareceu para destruir Bruce Banner. De certa forma, ele apareceu para protegê-lo. Da única maneira que sabia. Violenta, exagerada e muitas vezes descontrolada, é verdade. Mas ainda assim, era uma forma de sobrevivência. Afinal, aquele garoto que passou anos vivendo com medo precisava criar alguém que nunca mais tivesse medo de ninguém. E é justamente por isso que eu acho tão injusto chamar o Hulk de verdadeiro monstro. Porque monstros machucam por prazer. O Hulk machuca porque nasceu machucado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E quando você finalmente entende isso, fica difícil olhar para o gigante verde apenas como uma criatura descontrolada. Você começa a enxergar alguém que nunca teve a chance de ser curado. Isso prepara o terreno para uma pergunta ainda mais interessante. Se o Hulk nunca foi o verdadeiro monstro, então quem realmente era?